Começamos o ano com muita expectativa. O Brasil, e por que não dizer o mundo, havia se encantado com o nosso futebol. À exceção de Mari, havíamos mantido o elenco campeão de tudo, comprado Gabigol e nos reforçado. A revista Forbes nos colocou como o primeiro gigante fora da Europa. Matéria do GE, de 1 de maio de 2020, falava em hegemonia do Flamengo. Segundo a reportagem, pelo dinheiro que entrou e a excelência na gestão do futebol, o Flamengo virou um clube universal. Mesmo que haja diferenças nas moedas, o clube carioca está no espectro dos grandes do mundo. A dificuldade que impôs ao Liverpool na final do Mundial foi só o sinal mais evidente do que acabei de escrever. Na América do Sul, ainda que longe de ser imbatível, o Flamengo não tem termo de comparação hoje em dia. Seu time é melhor, seu elenco é melhor e sua capacidade de investimento é superior à de todos os outros gigantes do continente. E tudo o que está acontecendo, este horror de tempo indeterminado que vivemos e vamos parar de viver se formos prudentes e fizermos o certo, tende a reforçar esta hegemonia do Flamengo no futebol do Brasil e da América Latina. Segui a reportagem. Futebol é o esporte em que o pior ganha do melhor com frequência, o que deixa em aberto qualquer competição em que estejam o Flamengo e os demais. Na lógica, porém, é evidente que o Flamengo abre à frente de todos os outros. Se vai confirmar ou não, rodada a rodada, fase a fase, só se saberá quando a bola rolar de novo. Deus queira que logo e com a devida segurança. Dia 13 de janeiro, um emocionado Pedro Rocha se apresenta ao Flamengo. O brunegro, desde pequeno, declarou: escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. 2 dias depois, em 15 de 1 de 2020, é apresentado Gustavo Henrique. O jogador veio do Santos com ótimas referências. No dia do meu aniversário, 20 de janeiro, ganhei um presente. Foi anunciada a chegada da revelação do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Um jogador que havia me encantado, Michael. Dia 22 de janeiro, vinha um craque apaixonado pelo Flamengo, Thiago Maia. No dia seguinte, Pedro, nossa cria, o centroavante que tanto queríamos, volta para casa. Dia 28 de janeiro, um dos destaques do time campeão da Copa do Brasil de 2019, Léo Pereira, chegou ao Ninho. Se é para o bem da nação, eu fico. Com essas palavras, ainda no dia 28 de janeiro, o cara que fez 2 gols em final de Libertadores e que destruiu no Brasileirão, anunciou sua contratação definitiva pelo Flamengo. A nação ficou em festa. Como o flamenguista não tem paz, no dia 29 de janeiro, Pablo Mari deixava o Flamengo por empréstimo para o Arsenal. Eu sei, que saudade desse espanhol. Enquanto isso, o Flamengo disputava com a base o Campeonato Carioca. Começamos empatando com o Macaé em 0-0, no dia 18 do 1. Depois ganhamos do Vasco, ganhamos do Volta Redonda e perdemos por 1-0 para o Fluminense. 3 do 2, os profissionais assumiram e ganhamos de 3-1 do Resende. Depois, 2-0 do Madureira, 3-2 do Fluminense e fomos campeões da Taça Guanabara, ganhando do Boa Vista por 2-1, praticando um novo esporte, o levantamento de taças. Depois, ganhamos da Cabo Friense por 4-1, do Botafogo por 3-0, da Portuguesa do Rio de Janeiro por 2-1. Dia 16 de fevereiro, ganhamos de 3-0 do Atlético Paranaense, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, e levantamos a taça da Supercopa do Brasil. No dia 19 do 2, o Flamengo foi ao Equador e empatou em 2-2 com o Independente del Valle pela Recopa Sul-Americana com gols de Bruno Henrique e Pedro. No dia 26 do 2, com um a menos, ante a expulsão de Ilharão aos 23 minutos da partida, o Flamengo vence por 3-0 o Independente del Valle com 2 gols de Gerson e 1 de Gabigol. Ganhamos mais um título internacional, a Recopa. A essa altura, já começávamos a ficar preocupados com a coluna dos nossos capitães, levantando tantas taças. Éramos o que havia de mais perto do imbatível na América. Muito bom, né, Júlia? Assim, a gente viu o time dando continuidade, né, ao que aconteceu no ano passado, né? O time é aquela máquina, né? Voltou o ano atropelando geral na Recopa, depois na Supercopa.
Aí depois veio Carioca, né, e toda essa problemática aí, que aí caiu muito de produção. Mas quando do início do ano, né, foi uma expectativa muito grande que nós criamos, né, e repetiu os feitos do ano passado e até além, né, porque a gente queria o Mundial também, né, esse ano, a gente queria ganhar tudo e mais o Mundial, né, que a gente ficou devendo no passado. E depois tu vê tudo aquilo se desfazer, né, se desandar e tal, meio triste. Mas valeu pelo início do ano, pelo menos o início do ano foi eufórico, né? Pelo menos ali os 3 primeiros meses ali, né? 2,5, né? 2 mesezinhos ali do início do ano foi show, a gente curtiu bastante, né? Mas aí depois ficou igual para todo mundo, né? Ficou ruim para todo mundo também, não tá ruim só pro Flamengo, né? Tá ruim para todo mundo, cara. Tá todo mundo no mesmo barco. Pra gente parece que ficou um pouquinho pior, né? Mas vamos relembrar, né? Eu tive, como eu falei no início aí, a oportunidade de estar no Maracanã naquela final contra o Independente Del Valle. Foi um jogo assim que me trouxe muita segurança, vamos dizer assim, em relação à minha perspectiva para o ano de 2020, né? Eu fiquei iludido ali, eu falei, esse time é imbatível, né? Na minha cabeça, naquele momento ali, o Flamengo começou o jogo, né, com uma certa preocupação ali, porque o Arão foi expulso no primeiro tempo. O Jorge Jesus imediatamente colocou o Thiago Maia e o time conseguiu manter o padrão, inclusive envolver bastante o Independente Del Valle, que não era um time bobo, né? A gente já tinha visto isso lá no Equador, foi naquele primeiro jogo de ida. O Flamengo se portou muito bem, partiu para dentro e com um a menos conseguiu enfiar 3 sacoladas nele lá e a gente comemorou a taça, né? Então, assim, para aquele início de ano foi uma coisa bem, né, foi uma coisa bem estimulante, assim, e criou esperança na gente, né? Mas ali a gente não sabia o que estava por vir ainda, né? No entanto, aconteceu uma tragédia no mundo. Uma pandemia que levou inúmeras vidas e que fez com que o futebol parasse. Nesse momento, em 20 de maio de 2020, Léo Pacheco, Ângelo Marinatti, Reinaldo, Júlio Braz e Darlan fizeram a live inaugural do canal Aqui é Flamengo. Salve, salve, galera rubro-negra! Chegamos na área. Esse é o nosso novo canal, o canal Aqui é Flamengo. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de expressar para vocês a satisfação da nossa estreia aí no YouTube. A gente está começando hoje esse projeto nosso e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa ideia. Eu sou o Júlio Braz, aqui presente comigo nessa live. A gente tem o Léo Pacheco, o Ângelo Marinatti, Reinaldo e o Darlan Moura. A gente faz parte de um grupo de rubro-negros aí que já se reúne via WhatsApp há muito tempo e por essa razão a gente resolveu criar um mecanismo diferente aí nesse tempo de pandemia, né? Para a gente interagir, falar bastante do futebol, falar bastante do Flamengo. E como a gente percebeu que tem um monte de perna de pau do microfone, falando um monte de besteira, aí a gente está se aventurando nessa brincadeira aqui a partir de agora. Tá? Com vocês, estamos ao vivo e eu queria dar uma boa noite a todos aí. Vou passar aí a palavra já para manchete do dia aí para o nosso amigo Leonardo Pacheco. É com você, Léo. Solta o freio, garoto. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Ih, rapaz, o hino tá tocando às vezes. Ele vai ficar falando que a contratação do Rodriguinho foi melhor que a contratação do Arrascaeta. Pois é. Aham. Bom, esse destaque teu aí tá meio antigo, né? Essa tua manchete aí. Mas vamos... a gente vai ter, né? Antes da pandemia, essa manchete. A gente já tem. É a perseguição da. Começou a Globo a querer bater de frente com a gente de birra, né? Botando o drone para filmar nosso treinamento. Verdade. E querer jogar tudo no ventilador para chamar a gente de nosso grupo de responsável. Exatamente. Bacana, Léo. Vamos falar muito disso aí daqui a pouquinho. Ângelo, contigo a palavra, meu camarada. Solta o freio, a tua manchete, meu irmão. Beleza. Ontem, boa noite, né, galera? Ontem a gente estava conversando no grupo sobre
a possível saída do Berrio. Então vamos falar da saída do Berrio, dessa possível venda do Berrio aí. Tá, só uma pergunta, Ângelo. Você trouxe uma oração aí junto dessa tua notícia aí, porque isso é importante, né? A gente orar para ver se ele sai mesmo. Cara, eu tenho uma mala. Eu coloquei que banda de graça, eu acendi incenso, não, chamei Buda. A gente uma gastou mala aqui, cara. Pode emprestar aqui. Se quiser ajuda para embalar a mala. Isso aí. Vamos seguir, galera. Vamos seguir na manchete. Flamengo criou um protocolo e fez campanha para o retorno do futebol. Havia, àquela altura, uma briga com a Rede Globo pelos direitos de transmissão do Carioca e a MP do mandante. Obviamente, houve uma grande campanha contrária ao Flamengo por conta disso. Como explicado pelo Léo na primeira live, até drone para monitorar os treinos do Flamengo colocaram. Durante a paralisação, recebemos uma excelente notícia. Em 5 de junho de 2020, era oficializada a renovação de Jorge Jesus até 2021, que afirmou que abriu mão da parte financeira com o objetivo de conquistar o Mundial. Sim, nos iludiram muito. O futebol voltou, o protocolo do Flamengo utilizado no Carioca foi um modelo de sucesso. No primeiro jogo, em 18 de junho de 2020, ganhamos de 3-0 do Bangu. Depois, ganhamos do Boa Vista de 2-0, do Volta Redonda com o mesmo placar e empatamos com o Fluminense em 1-1 na final da Taça Rio, perdendo nos pênaltis. Aliás, Flamengo e pênaltis esse ano parece que andaram brigados. Não adiantou. Ganhamos a final do Carioca por 2-1 no dia 12/7 de 2020 e fomos campeões. Teve brincadeira com o Gatorade do Rafinha, mas alguma coisa estava estranha, parecia uma despedida. A essa altura, havia muitos rumores da saída de Jorge Jesus, o que de fato aconteceu. Pouco mais de um mês após renovar o contrato, Jorge Jesus deixa o Flamengo, leva a comissão técnica e acaba com o nosso planejamento. Falamos sobre isso na nossa primeira mesa rosada do canal. Eu senti que faltou vibração demais aí, né, nesses últimos jogos, e a gente ficava aqui se perguntando o que está acontecendo. Aquela imagem do gol que ele não comemorou, aquilo ali, não existe. Aliás, não era ninguém que estivesse à beira do campo diante de um gol do Flamengo ficar. Não era o nosso Jorge Jesus. Nada, né? Então, mas nada. Muita gente viu isso como ele deixando para lá, sabe? Já fiz minha parte, agora vou cumprir aqui, já tá tudo certo, vou embora. Eu não vejo assim, eu acho que cada pessoa age, demonstra um sentimento de uma forma. Talvez aquilo tenha sido um momento dele, caraca, tá acabando, eu vou embora daqui. Só que a reação é de pessoa para pessoa, certo? Então, em momento nenhum, eu achei que foi por desleixo ou por ele deixar para lá. Você acha que ele já estava decidido ali, né, naquele dia lá? Acho que desde o primeiro jogo, na realidade, ele já sabia que ia embora. Essa que é a realidade. Ele não conversou, ele não falou nada para ninguém, não conversou, não transpareceu, porque pelo que a gente ficou sabendo, parece que teve alguns membros da comissão técnica que chegaram a contrair assim, obrigações aqui no Brasil. Por exemplo, teve um que comprou apartamento, outro comprou moto, alguém comprou carro, alugou não sei o quê, e foi surpreendido tanto quanto a gente, torcedor, né? Você imagina então, olha só. Pode falar, eu tenho, Júlio, desculpa te interromper. Eu tenho gratidão por ele fazer parte do nosso título. Ele não fez nada disso sozinho. A gente tem uma torcida gigantesca. Naquele jogo lá do Emelec, eu agradeci ao pessoal que foi lá fazer aquela paredão lá e carregou o time. Eu lembro lá em Lima, a gente perdendo o tempo inteiro e a gente cantando mais do que os argentinos, que é muito difícil ganhar de argentino na cantoria. A gente ganhou no estádio, o Flamengo ganhou. E a gente tem uma diretoria que conseguiu montar uma equipe legal e ele fez parte de tudo isso. Então, eu acho que o Jorge Jesus, eu agradeço a ele, como agradeço a toda a equipe, principalmente a todos nós flamenguistas que levamos o time. Sim. Mas a forma com que ele saiu foi muito estranha. Parece fugida. Ele não deu uma entrevista. Ele não falou para a diretoria. Eu fiquei um pouco chateado com isso. Como é que logo antes de sair,
o presidente do Flamengo não está sabendo e diz que ele vai participar de um treino. O mínimo que ele tinha que fazer era começar a conversar com a diretoria e sair pela porta da frente, chegar para a nação e dizer assim, olha, eu estou saindo, eu recebi uma proposta, eu espero que haja melhor. E o pior é que fica essa fofoca de que ele quer levar um monte de gente. Até o nosso médico, o Tanuri, o Tanuri disse que ia ficar, quer dizer, levar o médico. Você tá entendendo? Ele já tá levando uma comissão inteira que veio com ele e ele pode levar mais gente. Ô, e a gente fica nessa expectativa. Então, isso para mim, sinceramente, neste momento, daqui a um mês você pode me perguntar, eu vou dizer, eu sou só gratidão no Jorge Jesus. Nesse momento, eu entendi. Você tá como torcedor, estou muito chateada com ele. E estou muito preocupada com o desmonte que pode acontecer no Flamengo. Entendi. Eu tô assim, em parte, eu concordo absolutamente nada. Meu pereba. Mas, Júlio, ele se redimiu agora. Redimiu como? Que seria da gente se não pudesse fazer vampetaço lá no Benfica? Caraca, eu não tá sabendo do vampetaço? Não, o que aconteceu? Fala pra mim. Ih, eu tô lerdo. A gente foi lá no perfil do Benfica postar foto do Vampeta pelado lá, não tá sabendo? Caraca, eu não tô sabendo dessa não, pô. Isso eu nem procuro saber. Sim. Foto do Vampeta pelado. Porque eu fiz questão de ir lá. Que isso? Deixa teu marido ouvir isso não, pra tu falar postar foto do Vampeta pelado, vai dar problema. Não, mas tava coberto, né? Tava coberto, tinha um símbolo do Flamengo assim, cobrindo. Mas foi um vampetaço, o pessoal do Benfica não aguenta mais. Que isso, é mesmo? Fez um vampetaço. Saiu até reportagem lá que a torcida do Flamengo invadiu a rede social do Benfica com o vampetaço. Não, eu vi falando que invadiram a rede social, agora eu não sabia que o conteúdo era esse. Apesar dessa pequena vingança, estávamos sem técnico. Os dias que tínhamos para fazer pré-temporada foram perdidos e Braz e Spindle foram à Europa atrás de técnico. O primeiro a ser cogitado foi Leonardo Jardim. Preferiu ficar na Europa. O mesmo aconteceu com Carlos Carvalhal, que, em virtude do estágio da pandemia no Brasil, preferiu seguir no velho continente. Restaram 2 candidatos, Domenech e Miguel Ángel Ramírez. Domi foi oficialmente contratado em 1 de agosto de 2020. Criaram até uma música, mas vou poupá-los disso. O novo técnico teve poucos dias para treinar e o elenco não estava em forma. No primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, jogamos bem, mas perdemos muitas oportunidades, como aliás já vinha acontecendo no Carioca. E Felipe Luiz, numa infelicidade, fez gol contra para o Atlético. Veio o Atlético Goianiense e foi ainda mais desastroso. Com Rafinha no banco sentindo dores e próximo a deixar o clube, Rodrigo Caio foi improvisado na lateral. Perdemos de 3-0. A partir daí começamos a melhorar, ganhamos, ainda que sem brilho, de 1-0 do Curitiba. Passamos com o Domenech por situações muito inusitadas, como surtos no elenco. Jogamos com a base para suprir as ausências, inúmeras lesões, convocações e um calendário insano no qual fomos o único time a ter jogos a cada 48 horas em plena data FIFA. Portanto, com muitos desfalques. No meio disso tudo, de toda dificuldade, aconteceu algo maravilhoso. Demos oportunidade para a nossa base, que mostrou muita qualidade. Nesse momento, empatamos com o Palmeiras em 1-1 e ganhamos muitos jogadores. O time, porém, parecia instável e com uma defesa muito insegura. Deixo para vocês um trecho da última live do canal, na qual relembramos o período de Domenech Torrent no Flamengo. O Domi aceitou. E o Domi veio dizendo que o Flamengo era enorme, que ele conhecia o Flamengo, e ele nos conquistou. Vamos falar a verdade que ele conquistou a gente no blá blá blá. Por quê? Porque era o vendedor, Domi. Porque era o único também, gente, de todos esses nomes que estavam sendo ventilados, que teve que se mostrou simpático ao Flamengo, inclusive, né? Todos os outros, né? Como é aquela coisa, um não queria vir, o outro não queria vir, o outro pedia 10, 30 toalhas, flores assim, tábuas de frio, era aquela coisa assim e a gente tem isso, a gente tem que querer quem quer vir, né? E o Domi queria muito vir. Isso aí ninguém pode tirar dele, ele queria muito vir. E veio, né? Só que o que acontece?
Quando fizeram isso, que o JJ saiu levando toda a comissão técnica dele. Ficou só um preparador físico. Foram dadas férias para os jogadores, né? Eles já estavam parados durante a pandemia por 3 meses, ainda tiveram férias. E aí, quando o Domi chegou, eles estavam treinando com o Maurício Souza e com um preparador físico que tinha ficado, não é isso? Me corrijam se eu estou errada. A gente não tinha comissão, nada mais na comissão técnica, foi todo mundo analista de desempenho, assistente técnico, todo mundo foi embora. Tá. Quando ele chegou aqui, ele teve uma semana para treinar, menos de uma semana, ele teve alguns dias antes do primeiro jogo. Foram né? 5 dias. 5 dias antes, pouquíssimos dias antes do primeiro jogo. E a condição física dos jogadores estava bem abaixo. Muito. Bem abaixo. E o nosso primeiro jogo foi contra o Atlético Mineiro. Nós não fizemos um jogo ruim contra o Atlético Mineiro. A gente perdeu, mas por um gol contra, uma infelicidade. Acho que era dia dos pais, era aniversário do Felipe Luiz. É uma coisa dessa. Por uma infelicidade do Felipe Luiz, bateu nele a bola e foi gol contra, mas não foi um jogo ruim realmente contra o Atlético Mineiro. Depois veio o problema, porque começou a questão, a gente não sabia na época que o Rafinha ia embora, mas aí teve o jogo contra o Atlético Goianiense, né? Salvo engano, foi logo depois do Atlético Mineiro, teve o jogo contra o Atlético Goianiense. Isso. E aí ele improvisou o Rodrigo Caio de lateral direito e o Rafinha ficou no banco. Ninguém entendeu por que o Rafinha estava no banco. Depois a gente foi entender, né? Porque ele estava indo embora. E a gente levou uma sova do Atlético Goianiense, que a gente achava que estava... Simone, naquele jogo o Rafinha estava com o pé inchado também. Achei que estava machucado. Estava com o pé inchado, Não, a câmera pegou o pé dele, tava assim, ó, grandão. Ele jogou no sacrifício, final do Carioca. Pode ser também. Mas sei que ele não jogou, e aí o João Lucas acho que também não estava. João Lucas estava indisponível. O de vidro não estava. Não estava. Mateuzinho era primeiro, não tinha ainda subido, estava subindo pela primeira vez. O Mateuzinho... Aí ele improvisou o Rodrigo Caio. Na verdade, o Mateuzinho nem estava ainda no profissional. E aí ele improvisou o Rodrigo Caio, foi um desastre a partida, né? Eu não lembro, depois do Atlético Mineiro, quem a gente pegou? Vocês lembram? Acho que foi o Bahia, não foi não? Depois do Atlético Goianiense, quer dizer. Eu sei que depois a gente começou a melhorar. A gente pegou eu acho. Curitiba, a gente pegou Curitiba. E o Arrascaeta arrebentou nessa parte. Pouco tempo após a chegada de Domenech, Rafinha deixou o Flamengo. Dia 14 de agosto, Braz anunciou a saída do lateral para o Olympiacos da Grécia. Isla desembarcou no Rio de Janeiro com a dura missão de substituí-lo em 22 de agosto. Em campo, após o jogo contra o Curitiba, tivemos uma sequência invicta com melhora gradativa. Empatamos com o Grêmio, empatamos com o Botafogo, ganhamos de 1-0 do Santos e ganhamos de 5-3 do Bahia. Fomos ao Equador e levamos uma derrota histórica, perdendo de 5-0 para o Independente del Valle. Mas havia algo estranho, e não era só a questão da altitude. Os jogadores não corriam. Vitinho estava afastado com sintomas de virose. Dias depois, se descobriu que havia um surto do vírus que assola o mundo, não só no elenco, mas na comissão técnica e na diretoria do Flamengo. Depois, não foi possível sequer treinar em razão de cinzas vulcânicas na cidade, mas mesmo completamente desfalcado, com César no gol, Tuller de lateral, direito e René pelo lado esquerdo, Pedro comandando o ataque, ganhamos de 2-1 do Barcelona de Guayaquil, com gols de Arrascaeta e Pedro. Em seguida, enfrentamos o Palmeiras completamente desfalcados. Praticamente, jogamos com a base. E empatamos em 1-1 com gol de Pedro. O time titular foi Hugo Souza, sua grande estreia, Otávio, Natan,
João Lucas e Ramon, Thiago Maia, Gerson, Guilherme Bala, Lincoln, Arrascaeta e Pedro. Depois devolvemos a surra do Independente del Valle ganhando de 4-0 no Maracanã. Mesmo com um calendário insano e inúmeros mesmo desfalques, tivemos uma ótima sequência no Brasileirão. Nos classificamos antecipadamente na Liberta e ganhamos o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Foram 9 jogos invictos. No entanto, os problemas defensivos e o aproveitamento horroroso em pênaltis começaram a pesar no resultado do jogo e perdemos de 4-1 do São Paulo com 2 pênaltis perdidos por Pedro e Bruno Henrique. Ganhamos em seguida do Atlético Paranaense por 3-2 e nos classificamos na Copa do Brasil, mas um jogo desastroso estava por vir. Levamos uma goleada por 4-0 do Atlético Mineiro e Domenech caiu. Entre altos e baixos em campo, eu, Késia e Rê passamos a integrar o canal. A mesa rosada passou a ser semanal e contar com nós 3 e Bel Nogueira na bancada fixa. Sem contar com tantas convidadas que têm a chave da porta para participar sempre que puderem, como Lana, Yara, Paula, Lohane, Jaque e Renatinha do Mengão e tantas outras. Rogério Ceni foi contratado em tempo recorde, com compromisso até dezembro de 2021, e chegou literalmente às vésperas do jogo de quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. A ideia era apostar no técnico brasileiro mais promissor, pois não havia tempo para buscar um estrangeiro. Com falha bizarra de Hugo, que estava voando até então, São Paulo fez 2-1 no Flamengo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O segundo foi ainda pior. Perdemos por 3-0 do São Paulo e fomos desclassificados da Copa do Brasil. No Brasileirão, empatamos com o Atlético Goianiense, ganhamos de 3-1 do Coritiba e veio o jogo contra o Racing pelas oitavas de final. No primeiro jogo fora de casa, empatamos em 1-1. Tuller foi expulso e Natan, mesmo no banco, também. No segundo jogo, o Flamengo começou criando oportunidades no primeiro tempo, todas desperdiçadas. Pedro vinha de lesão e estava no banco de reservas, e só foi utilizado no segundo tempo. O jogo mudou, porém, com a expulsão de Rodrigo Caia. Levamos um gol logo depois. O time então se desorganizou, os meios de criação foram sacados e a bola não chegou para o centroavante. O gol de Arão saiu já nos acréscimos, empatando em 1-1. Fomos para os pênaltis e não precisa lembrar que fomos desastrosos nas penalidades máximas este ano. Resultado, fomos desclassificados da Libertadores. Trocar de técnico às vésperas de jogos eliminatórios, sem planejamento adequado, cobrou seu preço. Só nos restava lutar pelo Brasileirão. Ganhamos de 1-0 do Botafogo sem qualquer criatividade ofensiva. Foi um jogo realmente horroroso. Mas foi o primeiro em vários que conseguimos não levar gols. É verdade que estávamos finalmente com o Rodrigo Caio, que havia retornado no segundo jogo contra o Racing, e que Gustavo Henrique teve que ser expulso para evitar um gol do Botafogo. Em seguida, fizemos um jogo muito bom contra o Santos. Ganhamos de 4-1. É verdade que eram os garotos da Vila, mas o Flamengo não tinha nada a ver com isso e fez seu dever de casa. O jogo contra o Bahia foi um tanto surreal. Lindo e horroroso ao mesmo tempo. Parecia que íamos ganhar tranquilamente. Começamos abrindo o placar com Bruno Henrique, mas o Bahia tinha um jogador de camisa amarela em campo. O árbitro ouviu uma ofensa ostensiva de um jogador caído e de costas e expulsou Gabigol aos 10 minutos do primeiro tempo. Com 1 a menos, o Flamengo conseguiu ampliar o placar para 2-0 com Isla, mas aos 50, 56 e 59 minutos da partida, em cerca de 10 minutos, o Bahia virou o jogo. Aos 90 minutos, numa assistência inacreditável de Pedro, Vitinho faz um golaço e garante os 3 pontos. Roteiro lindo. O que houve de horroroso no jogo não foram os gols tomados e nem mesmo a arbitragem completamente parcial. Gerson estava indignado e informou ao árbitro e à imprensa após a partida, que havia sofrido uma injúria racial de Ramírez, jogador do Bahia. O caso está sendo investigado, mas as atitudes do clube baiano não condizem com o discurso. Veio o empate contra o Fortaleza. Mais uma vez, o time mostrou uma posse de bola sem objetividade e criatividade.
A entrevista de Rogério Ceni elogiando o sistema defensivo do Fortaleza e o imputando a si foi bastante criticada. Das contratações de início do ano, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Michael, que haviam sido contratados em definitivo, são questionados pela torcida. Pedro arrebentou e foi contratado em definitivo. Afinal, alguma notícia maravilhosa teríamos que receber neste fim de ano. Na verdade, tivemos duas, porque Thiago Maia, que também jogou muito, apesar de contundido, teve seu empréstimo renovado até junho de 2021. Pedro Rocha entrou bem nos jogos que participou, mas praticamente não jogou e não foi efetivado. Começamos avassaladores em 2020, mas fomos surpreendidos. No final, continuamos gigantes, conquistamos um título internacional, um nacional e um estadual. Estamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e a 7 pontos do líder. O futebol apresentado não é aquilo que gostaríamos, mas se isto é estar na pior, imagina o que é estar na melhor. Nossos amigos nunca nos decepcionam, sempre encontram um jeitinho de nos animar. Brincadeiras à parte, terminamos o ano com um futebol bem questionável, mas com nosso ótimo elenco e com chances matemáticas de conquistar o Brasileirão. É preciso melhorar o futebol e planejar bem a próxima temporada. O fato de ser ano eleitoral no clube preocupa. No entanto, como bem lembrou Marcos Braz, o que era possível conquistar em 2020 foi conquistado. Em 2021, ainda disputamos, pelo menos, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Em 2021, mais do que nunca, desejamos a todos vocês saúde. Que possamos todos aglomerar com segurança, afinal, abraçar é essencial. Feliz Ano Novo e obrigada por participar do nosso primeiro ano de canal.